Nando, já a cavalo, mal ouvia Manuel tropeiro. Sentia que vinha vindo a grande visão. Sua deseducação estava completa. O ar da noite era um escuro éter. A sela do cavalo, um alto pico. Da sela Nando abrangia a mata, o agreste, e sentia na cara o sopro do fim da terra, saindo das furnas de rocha quente. E viu aquele mundo todo com sua cana, suas gentes e seus gados. Era Francisca molhando os pés na praia e de cabelos ardendo no sertão. Este é um trecho do livro Quarup, de Antônio Calado. Esse romance foi escrito já no início ali do golpe militar de 1964. Ele é uma grande crítica a esta época, ao golpe militar de 1964, porém ele é mais do que isso. Ele aborda vários outros aspectos da cultura e da sociedade brasileira daquela época, entre as décadas de 50 e 60, em um período de 10 anos em que vemos o Padre Nando, seu principal personagem, evoluir ao longo do romance. Inclusive a palavra Quarup faz referência a um ritual indígena do Xingu, onde os índios renasciam espiritualmente, ou seja, uma espécie de renascimento da alma. E o Quarup do livro faz referência justamente ao renascimento da sua personagem principal, que é Nando. Ele renasce das cinzas o tempo inteiro, do começo ao fim. Ele começa o romance sendo um sacerdote que não tinha conhecimento do que acontecia à sua volta. Ele preso em seu mosteiro, não sabia que havia ali, próximo do Nordeste, logo no começo o mosteiro se localiza numa região do Nordeste, próximo a Olinda, por ali assim, e há muita exploração de trabalhadores rurais, trabalhadores sendo explorados por senhores de engenho, e amigos seus lutando para dar qualidade de vida a esses trabalhadores, que é o caso de Levindo, que é um personagem que acaba se tornando um mártir da história, da causa, e Nando, aos poucos, ele vai se engajando nas lutas sociais, ao perceber como aquilo estava afetando toda a região. Esse romance, ele também se passa no Amazonas, quando Nando, que ele tinha o sonho de catequizar os índios, ele vai até o Xingu, e lá ele descobre que os índios não eram os seres que ele imaginava ser. Ele tinha uma visão muito nacionalista dos índios, como a figura do herói nacional, idealizada por José de Alencar. E ele vai aos poucos descobrindo que os índios eram bem diferentes do que ele imaginava. Nando, ele tem uma paixão, um amor que é imutável, que é o amor por Francisca, que é um dos personagens do livro. E esse amor, ele perpassa por toda a sua vida, do começo até o fim. É um dos aspectos imutáveis da personalidade de Nando, este forte amor que ele sente por Francisca. No demais, ele sempre vai mudando, evoluindo, às vezes para pior, às vezes para melhor. Exemplo disso é quando ele vai para o Rio de Janeiro, conseguir ali, Rio de Janeiro na época era a capital do Brasil, ele vai conseguir ali recursos, um visto para ir para o Xingu, através do Ministério indígena da época, lá, Ministério da Cultura, para catequizar os índios. E aí ele começa a se envolver com alguns personagens, como Fontoura e outros, que são viciados em éter e outros tipos de droga. E ele acaba, durante a convivência, se influenciando, experimentando, acaba viciado, passa por uma série de problemas espirituais, até que finalmente ele abandona a batina e percebe que a luta dele é em outro lugar, não é ali. E aí ele acaba voltando. Tem uma expedição geográfica ao centro do Brasil, organizada por alguns companheiros dele, para demarcar partes do território brasileiro que ainda não tinham sido descobertas. E há inclusive uma alegoria muito interessante o golpe militar que iria acontecer.
Porque no momento em que eles chegam ao centro geográfico do Brasil, a expedição chega ao seu destino, que eles vão cravar uma estaca de madeira simbolizando ali o marco. Um grande formigueiro emana do centro da Terra, e a formiga é um elemento da literatura brasileira que simboliza a tragédia. Nós vemos isso em Policarpo Quaresma, quando as formigas devoram suas plantações, sinalizando que algo de muito errado iria acontecer, que acabou sendo o fuzilamento de Policarpo Quaresma. Todavia, em Guarupi, essa emanação do centro geográfico do Brasil, um grande formigueiro brotando da terra, era como se simbolizasse que algo de muito errado estava acontecendo no coração do Brasil e que emanaria um grande mal, que seria justamente o golpe de 1964. Quando o golpe ocorre, Nando ele já está no Brasil, quer dizer, no Nordeste brasileiro, ao lado de sua amada Francisca. Francisca ela é professora, né? Ela passa a executar o método de ensino de Paulo Freire nas escolas. Paulo Freire em nenhum momento é mencionado no livro, mas pela forma, pela didática que Francisca exerce em sala de aula, você percebe claramente que é uma alusão ao método de Paulo Freire, que, é claro, foi totalmente banido durante o golpe militar de 64. É um livro que eu recomendo ler. Antônio Calado aqui ele mostra várias facetas da história do povo brasileiro, de um povo carnavalesco, quando Nando está no Rio de Janeiro com seus amigos, envolvidos com drogas, em farra, esse tipo de coisa. Ele mostra esse lado carnavalesco e ao mesmo tempo mostra esse lado guerreiro que o brasileiro tem de não suportar a injustiça. Nando ele acaba se tornando ao final de sua vida um guerrilheiro na luta contra aquela injustiça que estava ocorrendo, que seria o golpe militar de 64. E na época em que o romance foi escrito, Antônio Calado ele deixa um apelo no final do livro para que os leitores se unam à batalha, porque a palavra, o diálogo, já não mais surtia efeito naquela época. É claro que Antônio Calado não tinha a menor ideia de que o golpe iria durar 20 anos. Estava ali bem no início, 2, 3 anos no máximo. Então era algo muito recente. Então, inclusive o livro ele retrata muito da questão da tortura dos militares. É um livro que mexe, que toca com o coração de quem lê. E é uma boa dica de leitura. Se você quiser se aperfeiçoar neste tipo de leitura, eu recomendo a vocês. Antônio Calado, Guarupi, uma de suas obras. Que, na verdade, este livro é uma compilação de várias experiências que ele teve, né? Vários livros que ele escreveu, livros reportagem, como ele era jornalista, como Tempos de Arraiz, que ele escreveu sobre Miguel Arraes, várias crônicas que ele fez aqui no Nordeste retratando os descasos dos trabalhadores, e vários outros contos que ele fez também sobre, vários relatos que ele fez sobre a floresta amazônica, que foi lá onde ele encontrou suporte para poder fazer toda aquela descrição sobre a vida dos índios, sobre todo o cotidiano do que ocorria ali, quando Nando se dirige para o Xingu, para catequizar os índios. E é isso. Eu espero que vocês gostem.